Miseráveis, vão arder e queimar no fogo do inferno. Nenhuma criança passará sufoco nas mãos de vocês. Declaro hoje o fim desta patifaria. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O chão rachado do sertão parecia arder junto com a fazenda Santa Rita. O vento soprava o cheiro de fumaça, suor e sangue, enquanto as chamas engoliam o casarão que um dia simbolizou poder e riqueza. Dizem que naquela madrugada, o próprio inferno abriu as portas e caminhou entre os homens. Foi ali, sob o fogo que iluminava a noite seca de Pernambuco, que o nome de Lampião se misturou ao da justiça. O massacre que muitos chamaram de crime, outros chamaram de milagre. E o que começou como desespero, terminaria como libertação. A história começa 3 dias antes do fogo. O sol do sertão castigava o povoado de Riacho Fundo, onde homens de pele marcada trabalhavam por poucos mil-réis, tentando enganar a fome. Um deles era Anselmo Ferreira, um homem simples, calado, de olhar cansado, mas com o coração cheio de fé. Ele caminhava há horas pela estrada de barro, com os pés feridos e o rosto coberto de poeira. Procurava um homem que a maioria temia pronunciar o nome. Um homem que, para uns, era demônio e para outros, a última esperança. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Quando chegou ao acampamento, encontrou o grupo descansando sob o sol do meio-dia. O cheiro de pólvora e couro queimado misturava-se ao de rapadura derretendo em um tacho. Lampião estava sentado sobre uma pedra, chapéu de couro inclinado, limpando o punhal. Ao ver o estranho se aproximar, levantou lentamente o olhar. Anselmo tirou o chapéu, curvou o corpo e disse com voz trêmula: "Seu Lampião, meu filho Tiaguinho sumiu. Prometeram trabalho e estudo numa fazenda, mas ninguém mais viu o menino." O silêncio foi pesado. Só se ouvia o zumbido distante das cigarras e o rangido do couro. Lampião não respondeu de imediato. Continuou afiando o punhal, como se cada passada na lâmina fosse um pensamento cortando o tempo. Depois perguntou: "Quem prometeu isso, homem?" Anselmo respirou fundo. "Foi o coronel Lourenço de Sá, dono da fazenda Santa Rita. Disse que ensinaria ofício aos meninos pobres. Mas meu Tiago nunca mais voltou." Os olhos de Lampião endureceram. Maria Bonita, que costurava um lenço ao lado, ergueu o rosto e observou em silêncio. O homem pobre ainda tentou acrescentar: "Fui ao prefeito de Floresta. Implorei ajuda. Ele me mandou calar. Disse que o coronel é homem de missa, de promessa, que ajuda até na festa de Nossa Senhora da Assunção. Mas ninguém quer mexer com quem tem dinheiro." Lampião parou de afiar o punhal. Ficou olhando o sertanejo à sua frente, um homem sem nada, mas com a coragem que poucos tinham. "Quantas crianças?" perguntou. "Mais de 30. A resposta veio firme, como quem assina uma sentença. Lampião se levantou, ajustou o cinturão e disse apenas: "Então vai ter fogo nesse inferno." Maria Bonita olhou para ele. Sabia que a decisão já estava tomada. Os cangaceiros ao redor ficaram em silêncio. O vento soprou mais quente, e naquele instante o destino da fazenda Santa Rita começou a ser traçado. O narrador interrompe o som dos grilos e deixa o eco das palavras pairar no ar, antes de dizer com voz firme: "Se gosta de histórias como esta, inscreva-se e ative a campainha. Aqui revivemos histórias que a história não se atreve a contar." Lampião voltou a sentar, olhou para o horizonte seco e murmurou: "Deus é justo, mas o sertão é mais rápido." A noite descia sobre o acampamento e os homens sabiam: o sangue do inocente seria cobrado com fogo. O sol nascia cortando o céu do sertão como uma navalha em brasa.
As veredas do Riacho Fundo ainda guardavam o silêncio da noite, mas Anselmo caminhava sem descanso, movido pela fé e pela dor. No bolso, levava uma pequena medalha de Santo Antônio, presente de seu filho Tiaguinho antes de partir para a fazenda Santa Rita. Ele lembrava o sorriso do menino, o brilho nos olhos quando o capataz prometeu comida, roupa e estudo. Promessas que o sertão sabia não se cumprir. Na feira de floresta, meses antes, os feitores do coronel Lourenço de Sá andavam entre as barracas oferecendo oportunidades. Diziam que os filhos dos sertanejos teriam cama, escola e um futuro longe da seca. O coronel é homem de Deus, quer ajudar quem tem fé, diziam. Mas por trás das palavras doces havia o mesmo veneno que corroía o sertão: ganância disfarçada de caridade. Anselmo, como tantos, acreditou. Entregou o menino em troca da esperança. Quando o tempo passou e nenhuma carta chegou, o coração do homem começou a murchar. Foi até a fazenda, mas os guardas o expulsaram com coronhadas. Voltou para casa de cabeça baixa, tentando enganar o desespero. À noite, ouviu o choro da mulher e percebeu que não podia mais esperar. No outro dia, foi bater na porta da prefeitura. O prefeito, gordo de terno branco, abanava-se com o chapéu enquanto lia um jornal do Recife. Seu Tiaguinho deve estar bem, homem. O coronel é amigo da igreja. Deixe de preocupação. Vá rezar para Nossa Senhora da Assunção. Anselmo insistiu. Foi empurrado para fora, humilhado diante da praça. As pessoas olhavam, mas ninguém falava. O poder do coronel era maior que qualquer reza. Ele patrocinava as festas da paróquia, comprava os fogos da procissão e doava sacas de feijão na seca. Era o tipo de homem que parecia santo aos domingos e carrasco na segunda. Quando a lua minguou, Anselmo decidiu partir. Disse para a mulher que voltaria com o filho, nem que precisasse do inferno para isso. Levou um bornal, um pedaço de pão e o nome de um homem que o povo cochichava pelas esquinas: Lampião. 2 dias de caminhada depois, chegou ao acampamento. Lá, viu pela primeira vez o que chamavam de cangaço. Homens suados, armados, mas com respeito entre si. O som de uma sanfona ecoava fraco, misturado ao cheiro de café e pólvora. Quando Anselmo contou sua história, até o vento pareceu parar. Lampião ouviu calado. Maria Bonita enxugou os olhos e apertou o lenço na mão. Lampião perguntou de novo o nome do coronel. Lourenço de Sá, o dono de tudo nesse pedaço de mundo, respondeu Anselmo. O cangaceiro olhou para o chão, depois para o céu. Deus não gosta de quem usa santo para esconder pecado. Esse coronel vai pagar o preço dele. Naquela noite, o acampamento ficou em silêncio. O som do estalar da fogueira misturava-se às respirações contidas. Lampião afiou o punhal devagar, olhando as estrelas. Disse em voz baixa: quando o homem rico rouba o pobre, é negócio. Quando o pobre se defende, é crime. E assim, entre o fogo da esperança e o calor da vingança, a chama da justiça começou a arder dentro dele. O sertão de Pernambuco, naquela década de 1920, era um espelho de contrastes. Enquanto o café enchia os bolsos dos coronéis do Sul, a fome e a seca moldavam a vida dos que viviam no agreste. Os jornais falavam de progresso, mas nas estradas vermelhas o que se via era miséria e medo. Em cada vilarejo, um coronel mandava mais que o padre, o prefeito e até o delegado. E entre todos, Lourenço de Sá era o mais temido. A fazenda Santa Rita, de onde o coronel tirava sua riqueza, se estendia por léguas de terra às margens do rio Pajeú. As plantações de cana e algodão faziam do lugar um império particular, cercado por muros invisíveis de poder e silêncio. Quem ousava questionar o coronel sumia, e quem obedecia ganhava migalhas. O povo o via todo domingo na missa da igreja de Nossa Senhora da Assunção, ajoelhado na primeira fila, com o terço nas mãos e o olhar de quem fingia piedade. Do lado de fora, os meninos dormiam com fome.
Foi ali que o pequeno Tiaguinho e outras crianças foram levadas com promessas de futuro. No começo, acharam que teriam uma vida melhor. Dormiam em um galpão úmido sobre palha e trabalhavam desde o nascer até o cair do sol. Recebiam restos de farinha e rapadura como pagamento. A cada choro ou reclamação, o chicote do feitor silenciava a dor. O coronel dizia que aquilo era educação pelo trabalho. Nenhum deles sabia que nas fazendas do sertão, o trabalho infantil era a nova escravidão disfarçada. Enquanto o sol queimava os canaviais, o povo de Riacho Fundo comentava em segredo sobre os desaparecimentos. As mães rezavam em casa, pedindo a São José e a Virgem Maria para proteger os filhos, mas as preces pareciam morrer antes de chegar ao céu. Os padres nada diziam. Os políticos bebiam cachaça e contavam piadas sobre a boa vida dos meninos do coronel. Era o tipo de silêncio que pesa, o tipo que mata. Naquela mesma semana, Lampião e seus homens observavam de longe o movimento na fazenda. O líder do cangaço sabia que aquele tipo de poder só entendia a linguagem do medo. Ele estudava cada detalhe, o número de guardas, as entradas e saídas, os horários dos capatazes. Sentado sobre uma pedra, com o sol refletindo no punhal, murmurou: "Deus não escreve torto, é o homem que lê errado." Maria Bonita se aproximou com um cantil de água e o rosto coberto pelo lenço. "Vai mesmo enfrentar o coronel?" Lampião olhou para o horizonte e respondeu: "Quem manda menino pro cativeiro não é homem, é bicho. E bicho a gente doma ou abate." Os cangaceiros sabiam o risco. Enfrentar um coronel significava desafiar todo o sistema. Mas no sertão, coragem era o único luxo que os pobres podiam ter. O plano seria simples, rápido e certeiro. Primeiro, libertar as crianças. Depois, acertar as contas. O sol se pôs tingindo o céu de vermelho. Lampião olhou para o fogo da fogueira e disse baixo: "Se a justiça dos homens dorme, a do sertão não cochila." E naquele instante, o vento quente que soprou pelo Pajeú parecia anunciar o que viria. Um silêncio diferente tomou conta da noite. O silêncio que precede o barulho da vingança. O acampamento de Lampião estava escondido entre as pedras do rio Brígida, em um ponto onde o mato era tão fechado que o som do vento parecia engolido pela terra. Os homens se reuniam em torno da fogueira, enquanto o líder observava o mapa improvisado riscado na areia. Ele traçava o caminho até a fazenda Santa Rita com o punhal, calculando cada curva, cada cerca, cada sombra. Maria Bonita, ao lado dele, escutava em silêncio, os olhos atentos, como quem sabia que a noite prometia mais do que sangue. Lampião ergueu o olhar e disse: "Não é por dinheiro, é por nome. Quando a honra de um homem é roubada, o sertão cobra." Zé Sereno, um dos mais antigos do bando, assentiu devagar. "O coronel tem 30 capangas, é homem de pólvora e de reza." Lampião respondeu firme: "E eu sou homem de fé e de mira certa." Os cangaceiros riram baixo. A tensão era tanta que até o ar parecia pesado. Maria Bonita tirou do bornal um pequeno terço de madeira e o passou nas mãos, sussurrando uma oração a Nossa Senhora da Conceição. A fé deles era simples, mas profunda. No sertão, rezar antes de atirar era parte da sobrevivência. Do outro lado da fogueira, Corisco afiava a peixeira e dizia: "Capitão, o povo vai falar que foi crueldade." Lampião não desviou o olhar do mapa. "O povo fala até do que não entende, mas quando ver menino livre, vai calar." O tom era calmo, mas dentro dele ardia uma raiva fria. Naquela noite, enquanto os homens cochilavam, Lampião permaneceu acordado. Pensava no que o velho Anselmo dissera: 30 crianças, capitão, todas promessas de futuro viradas em choro. Ele fechou os olhos e lembrou da própria infância pobre em Serra Talhada, quando viu o pai morto a tiros por policiais. Desde então, aprendera que o poder dos ricos era mais mortal que qualquer bala.
Ao amanhecer, o grupo se preparou para a marcha. Os chapéus de couro, os bornais de munição e os rifles prontos. Maria Bonita olhou para Lampião e disse: "Que Deus ande contigo." Ele sorriu de lado. "Deus anda, mas às vezes demora. Hoje a gente vai na frente." O narrador toma o tom grave de um testemunho, como se contasse algo que o sertão não esqueceu. O dia em que a justiça decidiu vestir couro e empunhar punhal. Quando o sol bateu forte, Lampião deu o comando. Os cavalos seguiram em fila, a poeira subindo atrás, como fumaça de promessa. A estrada até a fazenda parecia um rosário de pedra e suor. No caminho, os homens cantavam baixinho um bendito antigo, pedindo força aos santos e proteção às balas. Ao longe, já se via o telhado da Santa Rita brilhando sob o sol. O cheiro do açúcar queimado dos engenhos se misturava ao da terra seca. Lampião respirou fundo, ajeitou o chapéu e murmurou: "Hoje o inferno vai ter visita." E com essa frase, o vento parou, como se o próprio sertão soubesse que o destino estava prestes a mudar de dono. Toque na lâmpada amarela e fique conosco. Naquela tarde abafada, a fazenda Santa Rita exalava poder e arrogância. O coronel Lourenço de Sá, homem de terno claro e bigode bem aparado, descansava na varanda da Casa Grande, bebendo cachaça importada de Juazeiro, enquanto abanava-se com um leque de palha. O sol refletia no ouro do relógio de bolso, um presente que dizia ter recebido de um político do Recife. À sua volta, 4 feitores riam alto, celebrando a colheita e o lucro. Lá dentro, os sinos da capela tocavam Ave Maria, e as paredes pareciam tremer de hipocrisia. A seca castiga, mas para quem sabe mandar, até o chão rachado dá fruto, disse o coronel, erguendo o copo. "E para quem não sabe?" perguntou um dos capangas rindo. "Para quem não sabe, meu caro, sobra reza e cova." As risadas ecoaram pelo terreiro, abafando o som distante do mugido do gado. Perto dali, no galpão dos trabalhadores, o cenário era outro. Crianças dormiam exaustas sobre esteiras de palha, algumas com feridas nas mãos e nos pés. Um dos meninos, magro e de olhos fundos, tentava cantar baixinho uma cantiga que lembrava o lar. Ninguém mais lembrava o nome dele. Os feitores os chamavam por números. O coronel acreditava que dar nome a escravo era desperdício. No domingo seguinte, haveria a procissão de Nossa Senhora da Assunção. E Lourenço já havia prometido doar sacos de farinha e 2 bois para ser assado na praça. Um gesto que o padre exaltava como prova de coração generoso. A fé, para o coronel, era moeda de prestígio. Cada vela acesa na igreja servia para limpar o sangue derramado nos canaviais. Enquanto isso, Lampião e seus homens se aproximavam pelas matas de trás da fazenda. O som dos cascos era abafado pela areia. O vento seco carregava o cheiro de couro e suor. Zé Sereno apontou para a Casa Grande e disse: "Tem guarda nas torres e 2 na porteira." Lampião observou tudo com calma. O olhar dele era o de quem não errava um movimento. "Quem tem medo de bala não faz justiça", disse. Maria Bonita desmontou e caminhou até ele. "É hoje, não é?" Lampião assentiu. Hoje a mentira vira cinza. Enquanto o grupo se posicionava, o narrador recorda o que o povo dizia, que o coronel Lourenço rezava para Deus, mas fazia pacto com o diabo. Mandava distribuir esmola com a mesma mão que assinava a sentença dos pobres. E naquela tarde, o próprio sertão parecia cansado da farsa. O sol começou a se esconder atrás das serras de Itacuruba quando o primeiro sinal foi dado. Corisco, com o rifle apoiado no ombro, disparou contra o lampião da entrada. O vidro se quebrou e o som ecoou como um trovão. Os cães começaram a latir e o caos se espalhou como fogo em palha seca. Dentro da Casa Grande, o coronel levantou assustado. "Que barulho foi esse?" Um dos capangas correu para a janela, gritou. "São eles, coronel, os cangaceiros." Lourenço empalideceu. "Deus do céu, Lampião!"
E foi então que a voz dele, fria e serena, veio do lado de fora. Deus não mora aqui, coronel. Só o que ficou foi o medo. Os tiros começaram. O som era ensurdecedor e o ar cheirava a pólvora e poeira. Os homens de Lampião avançavam, protegidos pelo escuro que caía rápido. Em minutos, o domínio do coronel desmoronava. As paredes da fazenda, que por anos guardaram segredos, agora tremiam sob o peso da justiça do sertão. Lampião entrou pela porta da frente, pisando firme, os olhos faiscando na penumbra. A justiça estava prestes a ser feita, e o coronel, que antes mandava ajoelhar os pobres, agora seria forçado a olhar de frente para o juízo dos esquecidos. A lua surgia redonda sobre as serras, espalhando uma luz pálida sobre o sertão. O relógio da capela marcava meia-noite, quando o silêncio foi rasgado por mais um disparo. A fazenda Santa Rita acordou envolta em fumaça e gritos. Lampião avançava à frente dos seus homens, a espingarda cruzada no peito, o chapéu de couro refletindo o fogo distante. Os galos cantavam em desespero e os cães latiam como se anunciassem o juízo final. Do outro lado, os capangas do coronel corriam em pânico, sem saber de onde vinham os tiros. A poeira levantada pelos cavalos misturava-se à fumaça que começava a subir do engenho incendiado. Lampião não atirava ao acaso. Cada bala tinha endereço certo. Os anos de luta o haviam transformado em um estrategista frio, movido pela precisão de quem sabia que um erro podia custar a vida de todos. Enquanto os homens lutavam, Maria Bonita e Dadá seguiam pela lateral da propriedade, guiadas por uma lamparina coberta por pano para não denunciar a luz. Encontraram o galpão onde as crianças dormiam. O cheiro de mofo e suor queimado era forte. No chão, pequenos corpos se encolhiam, assustados com o barulho lá fora. Maria Bonita se ajoelhou e falou baixo. Calma, meus filhos, ninguém vai mais bater em vocês. As mãos dela tremiam, mas o olhar era firme. Um dos meninos perguntou, quem é a senhora? Ela respondeu, a gente que veio buscar o que é de Deus. Lampião entrou na casa grande enquanto as portas se abriam à força. O som da madeira partindo soava como o estalar da própria justiça. No salão principal, retratos de santos e coronéis pendiam das paredes. A imagem de Nossa Senhora da Assunção parecia olhar para ele com pena. Lampião fez o sinal da cruz antes de seguir adiante. No corredor, dois feitores tentaram reagir, mas não tiveram tempo. As balas ecoaram pelos cômodos e o cheiro de pólvora se espalhou como incenso profano. Lá fora, Zé Sereno gritava ordens, controlando o avanço do grupo. Corisco incendiava os armazéns e o clarão iluminava o céu. O fogo crescia, lambendo as paredes, refletindo nos olhos dos que assistiam. A fazenda Santa Rita, por décadas símbolo de opressão, agora ardia como se o próprio sertão a purificasse. No terreiro, Lampião se encontrou com Maria Bonita. Ela trazia duas crianças pela mão, cobertas por mantas. Estão salvas, Virgulino, disse. Ele assentiu, olhou ao redor e respondeu. Então agora o inferno vai conhecer calor de verdade. O coronel Lourenço apareceu na varanda com o rosto coberto de suor e pó. Gritava promessas de dinheiro, suplicava em nome de Deus. Eu pago, Lampião, pago o que quiser. Tenho ouro, tenho terras. O cangaceiro levantou a espingarda e respondeu num tom que gelou o ar. Deus não vende perdão, coronel, e eu não tô aqui por ouro. Os capangas restantes se renderam. Alguns jogaram as armas e caíram de joelhos. Outros tentaram fugir pelo mato, mas as balas os alcançaram. O barulho do fogo misturava-se ao choro e aos gritos. Lampião caminhou devagar até o centro do terreiro, observando o clarão, refletir nos olhos das crianças salvas. Hoje, o sertão dorme livre, disse ele. E o vento que soprou logo depois levou consigo o eco das últimas palavras do coronel, engolidas pelas chamas que consumiam tudo o que um dia foi poder.
Naquela noite, o céu parecia mais baixo. A lua testemunhava o que poucos tiveram coragem de fazer: cobrar com as próprias mãos a justiça que o Brasil havia esquecido. O amanhecer trouxe uma luz acinzentada sobre o que restava da fazenda Santa Rita. O fogo já havia consumido boa parte da casa grande, deixando apenas o cheiro forte de cinza e o estalar das brasas ainda vivas. No terreiro, Lampião caminhava devagar, o rifle pendurado no ombro, observando os destroços. O coronel Lourenço de Sá estava ajoelhado diante dele, as roupas sujas de fuligem, o rosto coberto de pó e medo. Atrás, dezenas de trabalhadores e mães das crianças libertadas olhavam em silêncio. Aquele seria o julgamento que nenhum tribunal do país teria coragem de realizar. O cangaceiro parou a poucos passos do coronel. Durante anos, tu mandou menino para o tronco, pai para a cova e mulher para a servidão. Tudo em nome de Deus e da tua ganância. Hoje, quem vai te ouvir é o mesmo sertão que tu pisou. Lourenço tentou falar, mas a voz falhou. Eu ajudava os pobres, Lampião. Dei comida, dei trabalho. O líder do cangaço sorriu de lado, um sorriso frio, sem alegria. Trabalho de cativeiro não é ajuda. E comida com humilhação não mata a fome, mata a alma. Maria Bonita apareceu entre os escombros, carregando uma bacia com água. As mulheres lavavam os rostos das crianças, tentando apagar o medo com carinho. O som suave das rezas se misturava ao crepitar do fogo. Lampião observou aquilo por um instante, depois se voltou ao coronel. Tu quis brincar de Deus, mas esqueceu que até santo tem hora de castigo. Um dos capangas sobreviventes tentou se levantar apontando uma arma escondida. Zé Sereno foi mais rápido. O estampido do tiro ecoou seco. O corpo caiu e o silêncio se impôs novamente. Lourenço fechou os olhos, trêmulo. Me mata logo, cabra. Lampião aproximou-se, o rosto a poucos centímetros do dele. Matar é fácil, coronel. Difícil é viver sabendo que o teu nome vai ser lembrado como vergonha. O coronel levantou o olhar, os olhos marejados. Tu acha que é diferente de mim, Lampião? Também mata, também toma o que é dos outros. O líder respirou fundo. Talvez eu seja. Eu não mato para ficar rico. Mato porque o pobre cansou de morrer calado. As palavras pesaram no ar como chumbo. Nenhum dos presentes ousou se mover. O vento soprava leve, trazendo o cheiro de café queimado e madeira molhada. Lampião, então, ordenou que o coronel fosse levado até o altar da capela, o único pedaço da fazenda ainda de pé. Lá fez com que ele ajoelhasse diante da imagem escurecida de Nossa Senhora. Tu rezava aqui todo domingo, não era? Pois reza agora, mas não para ti. Reza pelas almas que tu comprou com promessa. Lourenço juntou as mãos, murmurando palavras confusas. Lampião se afastou, olhando para o céu. O sol começava a romper entre as nuvens. A fazenda Santa Rita está julgada, e o sertão agora sabe o nome do pecado que ela carregava. Antes de partir, deixou um bilhete pregado na parede chamuscada da casa. O ouro paga a missa, mas não compra o perdão. Os cangaceiros montaram os cavalos, e Maria Bonita entregou uma manta às crianças. O povo ficou parado, assistindo enquanto o grupo se afastava pela estrada coberta de cinza. Atrás deles, a fazenda queimava lenta, o fogo apagando o último vestígio de poder do coronel. Lampião olhou uma última vez para trás e disse baixo: agora o sertão tem um motivo para lembrar quem somos. O sol já estava alto quando Lampião e seus homens pararam nas margens do rio Pajeú. O silêncio que vinha depois da batalha sempre pesava mais que o som dos tiros. O vento soprava quente, trazendo o cheiro da fumaça que ainda subia ao longe. Zé Sereno desmontou do cavalo, olhou o rio e perguntou: e agora, capitão? O que a gente faz depois do fogo? Lampião permaneceu em pé, com o olhar fixo na correnteza. Agora, Zé, agora vem o peso. Ele tirou o chapéu e mergulhou as mãos na água.
como se quisesse lavar o sangue e o pó que trazia na pele. Maria Bonita, ao lado, observava em silêncio. Sabia que por trás do olhar firme havia um homem cansado de ver injustiça e morte. As crianças estavam a salvo, levadas por Dadá e outras mulheres para o povoado de Triunfo, onde foram acolhidas por famílias simples. A notícia da destruição da fazenda Santa Rita começava a se espalhar. Diziam que Lampião havia se transformado em juiz do sertão, que punia os poderosos e libertava os oprimidos. Mas junto com os elogios vinham as condenações. Os jornais de Recife o chamavam de assassino. O governo prometia recompensa pela cabeça dele. O preço por desafiar o poder era alto e ele sabia disso. Enquanto descansavam, Maria Bonita se aproximou e falou com voz suave. Nem todo pecado é castigo, Virgulino. Às vezes é justiça. Lampião olhou para ela e respondeu: justiça e pecado são irmãos. A diferença é quem puxa o gatilho. Zé Sereno trouxe pão seco e um pouco de rapadura, dividindo com o grupo. Capitão, dizem que o governo mandou volante de Vila Bela para caçar a gente. Vem com 30 homens. Lampião acendeu um cigarro, tragou fundo e respondeu: eles que venham. O sertão é largo, mas não guarda covarde. O narrador conduz o momento como quem descreve uma pausa no tempo. Era o instante em que o herói e o homem se encontravam no mesmo corpo. Lampião, o temido, o caçado, o lendário, olhava o reflexo da própria alma na água turva do rio e via que a justiça tinha um preço que não se paga com ouro. Paga-se com sono perdido e silêncio. Antes de seguir viagem, ele recolheu uma pedra do leito do rio e a colocou no bornal, para lembrar que até a correnteza leva culpa, murmurou. Maria Bonita o olhou com ternura. A dor não o amolecia, apenas o tornava mais humano. Quando o grupo retomou a cavalgada, o sol já caía sobre as serras. As sombras dos cangaceiros se estendiam pelo chão como cruzes, e o som dos cascos ecoava entre as pedras. Lampião olhou para trás, na direção onde a fazenda ardia, e disse em voz baixa: o fogo apaga a sujeira, mas o cheiro fica. E seguiram sem pressa, porque sabiam que o sertão não guarda segredos por muito tempo e que a vingança, uma vez acesa, não se apaga fácil. O rumor da vingança se espalhou pelo sertão mais rápido que o vento. Em menos de 2 dias, as vilas vizinhas já sabiam do incêndio e da queda do coronel Lourenço de Sá. Diziam que Lampião havia feito o que nem a polícia nem o governo ousaram: libertar os pobres das correntes invisíveis do poder. Mas junto com as histórias de justiça vieram as ordens de caçada. De Vila Bela partiu uma tropa de volantes, 30 homens armados com fuzis Mauser e ordens diretas do governador. Lampião deve ser capturado, vivo ou morto. Os cangaceiros seguiram em marcha pelo sertão, desviando por veredas conhecidas apenas pelos nativos. O calor castigava, o pó grudava no rosto e o cheiro de pólvora ainda impregnava a roupa. O grupo se abrigou numa gruta estreita conhecida como Gruta de São José, entre as serras de Triunfo e Flores. Lá dentro, o ar era frio e úmido, um contraste com o calor do lado de fora. Lampião colocou a lamparina no chão e se ajoelhou diante de uma pequena imagem de santo deixada por algum viajante. Maria Bonita acendeu uma vela e cruzou as mãos. A gente já enfrentou bala e seca, Virgulino, mas essa guerra é diferente. Ele respirou fundo, olhou para o teto de pedra e respondeu: toda guerra é igual, Maria. Só muda o nome do inimigo. Do lado de fora, o som distante dos cascos e o eco dos gritos mostravam que as volantes estavam se aproximando. Zé Sereno entrou apressado. Capitão, estão vindo pelo leste. Devem chegar antes do nascer do sol. Lampião se levantou devagar, ajeitou o cinturão e disse com calma: o sol sempre nasce para quem tem coragem. O narrador descreve o momento como se o tempo parasse. Dentro da gruta, os rostos iluminados pela chama tremulante da vela pareciam figuras esculpidas pela fé. Lampião pegou a imagem de São José, passou os dedos sobre o pó e sussurrou: se eu cair,
que seja de pé. Se eu viver, que seja para lembrar o que fiz hoje. A madrugada chegou trazendo o som seco dos tiros ao longe. As volantes cercavam o vale, mas o sertão conhecia Lampião melhor do que qualquer mapa. Ele e seus homens saíram em silêncio, caminhando entre os galhos secos e as pedras. A lua servia de guia e o farfalhar do mato era o único som. Quando o sol começou a nascer, o grupo já estava longe, atravessando o rio Pajeú com a água até os joelhos. Lampião olhou para trás e viu a fumaça se dissipando no horizonte. Eles podem caçar o homem, mas nunca vão prender a ideia, disse. E enquanto o vento levava o cheiro da manhã, os cangaceiros seguiram em frente, com o corpo cansado e o espírito aceso pela certeza de que a fé, no sertão, era a única arma que jamais falhava. Dias depois, os jornais do Recife traziam manchetes em letras grandes. Bando de Lampião incendeia fazenda em floresta e mata coronel influente. As autoridades chamavam o ato de barbárie. Mas nas feiras, nas estradas e nas casas de taipa, o povo contava outra história. Diziam que Lampião não havia matado por ambição, mas por justiça. Que as crianças de Santa Rita foram salvas, alimentadas e devolvidas ao povo. E que o fogo que destruiu a fazenda limpou o chão das promessas falsas. Na cidade de Triunfo, os sinos da igreja tocaram 3 vezes quando souberam do feito. As mulheres rezavam pelos meninos libertos e acendiam velas para os que haviam morrido. As procissões passaram a citar o nome de Lampião em voz baixa, entre o medo e o respeito. O padre de Flores, certo domingo, disse no sermão: Deus escreve até nos rastros do sertão, e às vezes a justiça vem a cavalo. Enquanto isso, o cangaceiro seguia pelos caminhos pedregosos rumo ao sertão da Bahia, distante do eco das balas e das notícias. O grupo estava cansado, os cavalos suados, mas o silêncio deles era de paz. Numa pequena vereda, Lampião desmontou, observou o entardecer e viu um grupo de vaqueiros ajudando a reconstruir uma cerca. Um deles o reconheceu de longe, tirou o chapéu e gritou: Obrigado, capitão. O povo agora anda sem medo. Lampião não respondeu. Apenas acenou com a cabeça e seguiu em frente. Maria Bonita o observava, sabendo que aquele gesto valia mais que qualquer palavra. Ela segurou sua mão e disse: O mundo nunca vai entender o que a gente fez. Ele sorriu de leve. O mundo não precisa entender, Maria. Basta lembrar. No mês seguinte, um boato correu pelas feiras do sertão. Diziam que o coronel Lourenço de Sá aparecia nas madrugadas, vagando pelos campos queimados, pedindo perdão às almas que explorou. Outros juravam que Lampião havia deixado uma cruz de ferro fincada na entrada da antiga fazenda, com um bilhete pregado no tronco de uma árvore. Quem compra inocente com dinheiro, compra o próprio inferno. O narrador encerra com a voz serena, como quem conta um segredo antigo. O fogo da fazenda se apagou, mas a memória não. A terra queimada deu lugar a capim novo. E o rio Pajeú continuou seu curso como se lavasse os pecados de todos. Hoje, mais de um século depois, os moradores ainda contam que nas noites de lua cheia, o vento sopra forte pelas ruínas e traz um som distante de passos e cascos. Dizem que é Lampião passando, montado em silêncio, vigiando o sertão para que ninguém volte a roubar o que pertence ao povo. Porque no fim, justiça não é o que os livros escrevem, mas o que o coração do homem não esquece. E o sertão? O sertão, ele nunca esquece.